livro do profeta Jonas, e hoje, de forma excepcional, você vai poder permanecer sentado no seu lugar. Porque hoje é mais uma oportunidade que temos de ler um livro da Bíblia, Jonas, livro do profeta Jonas. A partir do capítulo 1, nós vamos ler todo o livro. Jonas, capítulo 1. Você que não tem sua Bíblia aí, acompanhe com a gente na tela. Jonas, a partir do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu
com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Palavra do Senhor. Amados irmãos, primeira informação é que você já acabou de ler mais uma vez um livro da Bíblia. Ou, se você não leu, começamos bem. O livro de Jonas, nesse período em que eu estive me esforçando muito para estudá-lo, o livro me impactou fortemente, grandiosamente. O livro de Jonas é cantado, irmãos. O livro de Jonas, ele é encenado. O livro de Jonas é filme. As crianças aprendem, a primeira musiquinha que aprendem, a primeira história bíblica que aprendem é sobre Jonas no ventre do peixe. Mas é interessante que, e nós precisamos rever isso, a história de Jonas tem sido contada até o capítulo 3. Quando Jonas prega e a cidade crê em Jesus, e parece que a história termina aí, todos viveram felizes para sempre. Só que se esquecem do capítulo 4. E o decorrer da história, amados, mostra para nós, ou revela para nós,
algo de grande relevância. Nessa noite, eu quero rapidamente pincelar alguns pontos de forma panorâmica sobre o livro de Jonas. E assim, no decorrer das próximas quartas-feiras, nos deter aos capítulos e versículos desse livro importante e necessário para nós nesse tempo. O livro é inserido no grupo dos profetas menores. E menor não por causa da sua relevância, mas por causa do seu tamanho. Mas está encharcado de narrativa histórica. E isso é muito importante, tendo em vista que Jonas tem sido tratado como um livro alegórico. Jonas tem sido tratado como um livro mitológico. Jonas tem sido tratado como uma parábola. Jonas tem sido tratado como apenas um comentário. É só uma historinha para criança. É só uma historinha para entreter as crianças dormirem, ou então é só uma história para tirarmos algumas lições importantes, mas isso na verdade não aconteceu. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus citou Jonas, o profeta Jonas. E toda a história bíblica, como a história da igreja, confirmam que Jonas é um livro bíblico histórico. Jonas é um personagem real. E Jonas, a sua vida é muito parecida com a nossa. No livro de Jonas, nós temos 3 personagens principais. Nós vemos Deus o tempo todo. Nós vemos Jonas e nós vemos os ninivitas. E apesar da gente todo o tempo falar do profeta Jonas, encorajar o profeta Jonas, na verdade, esse livro é sobre Deus. E o livro, ele está em todo o tempo permeando sobre a temática do Deus soberano que salva pecadores e trata o coração de seus servos. O Deus soberano que salva pecadores e trata o coração de seus servos. Na estrutura do livro, nós vemos no capítulo 1 o Deus soberano e o profeta fujão. No capítulo 2, nós vemos o Deus soberano e o profeta em oração. No capítulo 3, nós vemos o Deus soberano, o profeta e a pregação. No capítulo 4, nós vemos o Deus soberano e o profeta em fúria. Mas algumas perguntas surgem do texto. Quem é Jonas? Jonas, no hebraico, o seu nome significa pombo. Eu não sei, talvez tenha vindo pombo correio daí, não sei. Pombo ou pomba é a significação do nome de Jonas. Ele é um dos profetas das tribos do norte, amados. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, é a única menção, além do seu livro, do profeta Jonas. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. A sua cidade, Gat-Efer, que a gente provavelmente não se atenta, mas é uma cidade que ficava perto de Nazaré. Portanto, na geografia, Jonas é um profeta galileu. Isso é importante porque se você for no Novo Testamento, você vai ver os fariseus questionando: vem alguma coisa boa da Galileia? O profeta Jonas veio de lá. Ele exerceu, amados, o seu ministério no século VIII a.C., por volta de 760 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. E Jonas tem uma característica peculiar e muito interessante. Ele foi o único profeta a pregar para fora de Israel. Foi o profeta que transpôs as fronteiras de Israel. Isso é importante, interessante, nós veremos no decorrer do estudo desse livro. O contexto do ministério de Jonas que foi contemporâneo do profeta Amós e Oséias, era o seguinte: segundo
John MacArthur, que resume muito bem a ideia contextual do ministério de Jonas. A nação de Israel desfrutava de um período de paz e prosperidade. Em termos espirituais, porém, foi um tempo de pobreza. A religião era ritualista e estava se tornando cada vez mais idólatra. E a justiça havia sido pervertida. A paz e a riqueza haviam tornado Israel espiritual, moral e eticamente corrompida. Esse é o contexto do ministério do profeta Jonas, porque você vai se lembrar que após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono e aí a nação de Israel se divide. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. Há um desastre, há uma divisão. E Jeroboão I, ao carregar as 10 tribos para um lado, ele faz o seguinte: com medo de perder o reinado, ele começa a instituir uma nova religião. Levanta ídolos, sacerdotes. O que começa a perverter a nação de Israel. E o seu descendente, Jeroboão II, segue na esteira daquilo que os profetas, os reis de Israel costumavam copiar. Fez mal perante o Senhor. Mas diante desse contexto do ministério de Jonas, outra pergunta surge diante do livro de Jonas. Quem são esses ninivitas? Os ninivitas são assírios, amados. Nínive era a capital da Síria. Ela foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Em Gênesis capítulo 10, versículo 11, vai nos afirmar isso. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. E os ninivitas, eles eram conhecidos por sua crueldade e por essa inimizade histórica com Israel e Judá. Mas aí vem uma próxima pergunta. Se nós entendemos quem é Jonas, ouvimos sobre o contexto do seu ministério, ouvimos a quem ele foi pregar, os ninivitas, por que Jonas fugiu, meu Deus do céu? John MacArthur também faz um resumo interessante. A aversão política dos israelitas à Síria, juntamente com a ideia de superioridade espiritual como beneficiários da bênção de Deus na aliança, criou em Jonas uma atitude de resistência em relação ao chamado de Deus para o trabalho missionário. Você consegue observar isso no próprio livro de Jonas. Quando Jonas, no capítulo 4, ele diz: eu sabia, Senhor. É por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sabia que o Senhor, capítulo 4, versículo 2, eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Eu não queria vir pregar, porque eu sabia que o Senhor iria salvar. Olha só que interessante. Eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor iria salvar. Amados irmãos, Deus está ensinando a Israel, por meio desse livro do profeta Jonas, que tem grande probabilidade de ele mesmo ter sido o escritor do seu próprio livro. Deus está ensinando a Israel, ao comissionar o profeta para romper sua fronteira, para anunciar a palavra a uma cidade pagã. Deus estava de maneira pedagógica dizendo ao povo de Israel: eles ouviram um profeta estrangeiro com uma mensagem de juízo, responderam com arrependimento, se humilhando diante de mim, reconhecendo os seus pecados, experimentando misericórdia. Enquanto Israel não ouve os seus profetas,
não abandona os seus ídolos, não se humilha diante da minha presença e se orgulha e se envaidece da vida que leva, experimentarão disciplina. Deus está demonstrando aqui, amados, no livro do profeta Jonas, que é soberano, mas também que deseja tratar o coração do seu povo. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus está tratando com Jonas. E os ensinamentos de Deus para o profeta Jonas, que é a representação do povo de Deus, ensina para nós como ensinou para o povo, ou foi um brado de Deus para ensinar ao povo daquela época, para ensinar o povo de Israel durante a sua trajetória e para nos ensinar hoje. Por isso, o que o livro de Jonas nos ensina na nossa realidade contemporânea, o que o livro de Jonas nos ensina hoje. O livro de Jonas, amados, descortina o estado do nosso coração. O livro de Jonas descortina o estado do nosso coração. O livro de Jonas confronta a nossa seletividade. O livro de Jonas revela a nossa falta de amor e misericórdia. O livro de Jonas revela que estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com a salvação de vidas. O livro de Jonas nos ensina que precisamos nos arrepender. O livro de Jonas nos ensina que a vontade de Deus sempre prevalece. Eu disse tudo isso de forma panorâmica e rápida, amados irmãos, porque o livro de Jonas representa, em muitos momentos, eu e você. Será que você não está fugindo de Deus? Será que hoje você não chegou aqui fugindo de um compromisso com Deus? Será que hoje você não chegou aqui em desobediência à palavra de Deus? Será que você não chegou a essa comunidade buscando criar o seu clube? Buscando criar o seu grupo? Será que você talvez não sentou nessas cadeiras e nesses bancos, amados irmãos, questionando, está chegando uma turma estranha na igreja? Será que você, amados irmãos, por meio das suas atitudes, deliberadamente, tem agido com falta de amor e misericórdia para com os pecadores? Ou talvez você, mais preocupado com o seu bem-estar, amados, tem fugido do compromisso de pregar a palavra de Deus. Porque, como ensinou o pastor Arival, nós que seguimos a tradição reformada e nós cremos que Deus é soberano, cremos que Deus salva as pessoas, muitas das vezes nós usamos isso como desculpa de forma a não pregar. Se Deus salva, Deus vai trazer. E nós, muitas das vezes, nos engajamos em ganhar mais dinheiro. Nos engajamos em conhecer o mundo. Nos engajamos em ter mais condições. Nos engajamos em ter mais um diploma. Nos engajamos em conquistar as nossas coisas.
nos engajamos em procurar um casamento, nos engajamos em procurar um noivado, um namoro, nos engajamos em construir as nossas casas, nos engajamos em comprar um carro melhor. Nos engajamos em conquistar a nossa aposentadoria. Nos engajamos em darmos uma vida melhor para os nossos filhos. E veja, eu não estou dizendo nada de ruim. Nada de que não seja legítimo. O problema é que nos engajamos mais com essas coisas do que com aquilo que Deus nos chamou. Deus chama a mim e a você, amados, com uma ordem. Vá depressa e pregue. Deus chama, convoca, comissiona a mim e a você. Vá e pregue. E vá depressa. O senso de urgência da missão ecoa no seu coração. Ou às vezes, eu e você estamos até engajados. Eu e você até nos preparamos. Eu e você até de alguma forma nós juntamos um grupo, juntamos recursos, mas escolhemos as pessoas a quem nós vamos pregar. Nós queremos decidir o público da nossa comunidade. Somos seletivos, amados. E não pense que o livro de Jonas não esteja falando com você. Porque, como eu falei, repito, o livro de Jonas, ele representa muito bem o meu e o seu coração, amados. Pastor Ruiter, contando uma história. Vamos sim. Desculpa, pastor, sabe também. Culto na casa dos irmãos. Vamos nessa. Culto na casa de um irmão que é gerente da Petrobras. Culto numa comunidade de Macaé. Acho que foi 2 carros, eu acho. Será que eu e você também não somos seletivos, amados? Ao olharmos para a comunidade e vemos 2 ventiladores, a gente arrumou isso brigando ainda com o Leandro ainda. Leandro, a gente precisa de um ventilador, tá calor. Mas muitos crentes olham, não. Pô, eu preciso de uma igreja com ar-condicionado, né? Eu preciso de uma igreja que tenha um banco mais acolchoado, né? Eu preciso de uma igreja que precisa de um ministério infantil mais bem preparado. Mas o meu filho não se junta com qualquer criança. Às vezes, amados, temos a síndrome daquele... Eu esqueci o nome do personagem dele, mas do Falabella. Eu tenho horror a pobre. E na mesma proporção, muitas pessoas olham para pessoas que têm condições financeiras melhores e já agem com preconceito e seletividade, fazendo assim acepção de pessoas. Amados irmãos, por vezes na nossa história, nós somos Jonas. Fugimos, desobedecemos. Somos dominados pela raiva, pelo rancor, de forma de categorizar as pessoas e dizerem, eles não merecem o evangelho.
Eles não merecem ser salvos. Eles não merecem entrar pelas portas da igreja. Eles não merecem ter espaços entre nós. E assim, amados, o livro de Jonas, que me impactou bastante, tem me impactado, revela o estado de alma, nosso estado de alma. E a minha oração e o meu clamor é que o livro de Jonas seja o tratamento de Deus para mim e para você. Que o livro de Jonas seja Deus tratando o nosso coração. Assim como o tempo todo Deus está tentando atingir o coração de Jonas. Que Deus atinja o meu e o seu coração. Para que eu e você sejamos transformados, sejamos mudados, sejamos tratados no nosso coração, no nosso íntimo. E eu faço duas aplicações finais, porque nós nos deteremos de maneira mais dedicada nos capítulos nas próximas quartas-feiras. Essa é só uma visão rápida do livro de Jonas, mas duas aplicações finais que eu gostaria de ressaltar nessa noite. A primeira, amados, é que apesar de nós, desobedientes, fujões, Deus continua salvando. Mesmo que por vezes desobedecemos, mesmo que por vezes nos comprometemos estando em apuros. Lembra do capítulo 2? Jonas ora de dentro do peixe e ele diz: em meu desespero eu clamei ao Senhor. Jonas não orou no capítulo 1. Jonas não orou no capítulo 3. Jonas não orou no capítulo 4. Jonas orou no capítulo 2, quando ele estava em desespero. Por isso que eu estou falando, irmãos, que isso representa muito eu e você. Quantas vezes eu e você não nos dedicamos à oração quando a gente está na situação pior? Jonas está sendo abraçado pela morte, é isso que o capítulo 2 começa a revelar. Ele está sendo abraçado pela morte. Na hora que ele está se encontrando com a carranca da morte, ele começa a gritar ao Senhor, clamar por socorro, estando em apuros, ele clama. Mesmo que por vezes desobedecemos, mesmo que por vezes nos comprometemos estando em apuros, mesmo que por vezes obedecemos e pregamos com relutância, no capítulo 3, Deus dá uma nova chance. E Jonas obedece, mas como disse um colega lá no curso, do Prega a Palavra, eu obedeço, mas eu não concordo com o que o Senhor está fazendo. Eu vou participar do evangelismo, mas eu vou, assim, chateado. Eu vou participar das programações da igreja no que tange a evangelizar, a pregar, a proclamar, aos programas que buscam atingir o coração dos pecadores, mas eu não concordo não. É gasto de dinheiro, é gasto de recurso, a gente vai se cansar, o sol vai estar muito quente, ou então vai estar chovendo muito. Não vale a pena a gente fazer isso. Mas, irmãos, mesmo que por vezes obedecemos e pregamos com relutância, mesmo que por vezes amamos mais as coisas ao invés das pessoas, Deus continua salvando. Apesar de nós, Deus continua salvando.
Porque perceba, todo mundo no livro de Jonas obedece, menos Jonas. Até o verme que come a planta, Mateus, obedece, menos Jonas. Até os marinheiros que começaram idólatras obedecem, menos Jonas. Até os ninivitas, um povo cruel, obedece, menos Jonas. Mas ainda assim, Deus continua salvando. Isso, amados irmãos, para mostrar aqui o poder na salvação do ser humano é de Deus. Capítulo 2, Jonas traz uma afirmação ortodoxa e poderosa. A salvação vem do Senhor. Segundo, Deus age com paciência na desobediência. Faz soprar o vento, traz a tempestade, agita o mar, chama o grande peixe, expõe o pecado, concede novas chances, disciplina a rebeldia, faz nascer a planta, mata a planta. Tudo isso para nos corrigir e não para nos destruir, dando-nos a oportunidade de vê-lo trabalhando em nós para nos conformar à imagem de Cristo com graça e misericórdia. Deus, amados, está trabalhando. E você que está em desobediência a Deus e à palavra de Deus, nós vamos ver isso no capítulo 1. A desobediência traz muitas consequências. Mas essas consequências, amados, é a oportunidade que Deus está te dando de trabalhar em você, para que o seu coração seja transformado, limpo, mudado, e você seja conformado à imagem de Cristo Jesus. Isso é graça, isso é misericórdia. Portanto, amados, quando nós formos, assim como hoje, chamados por Deus, que possamos prontamente obedecer à palavra de Deus. Como a palavra mesmo ensina, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Esteja pronto a obedecer, amados. Se entregue. Não seja dominado pela raiva. Não seja dominado pelo rancor. Não seja dominado pela seletividade. Não faça acepção de pessoas. Abra o seu coração e haja com misericórdia, porque é assim que o nosso Deus nos ensinou por meio de Cristo. E Cristo Jesus é a expressão de amor, amados, e misericórdia a pecadores como eu e você. Por isso, diante do chamado de Deus, obedeça, se entregue e seja tratado por Deus no seu coração, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Seja tratado por Deus naquilo que tem oprimido a sua alma. E receba a disciplina de Deus para que você ande em retidão. E assim, caminhe na direção e no caminho que Deus estabeleceu para nós. Não faça como Jonas, porque isso também é interessante. Deus chama Jonas e fala, vai para trás. Jonas poderia ter falado, não vou. Mas ele não só disse não vou, eu vou fugir. E eu vou fugir para Tarsis. É como se Deus chamasse para a direita e Jonas fosse para a esquerda. A insensatez da desobediência. Mas quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, nós refletiremos sobre isso.
O que hoje eu gostaria que você guardasse no seu coração, amados, é que o Deus soberano move céus e terra para salvar pecadores. Mas Deus também está usando todas as oportunidades para tratar o meu e o seu coração contaminado pelo rancor, pela raiva, pelo ódio, pela fúria, pela seletividade. Deus soberano salva pecadores, trata o coração de seus servos. E esse Deus continua salvando, apesar de mim e de você, apesar da nossa desobediência. E quando estamos em desobediência, as consequências vêm, mas Deus disciplina aos filhos que ama e com graça e misericórdia busca nos restabelecer para a glória do seu nome. Por isso eu convido você a baixar sua cabeça e nós orarmos ao Senhor. E se Deus permitir, domingo estaremos aqui mais uma vez, quarta-feira nós esperaremos ansiosamente. E eu disse com Jéssica, tem passado rápido, né? Quarta-feira tem passado rápido. E eu quero convidar os irmãos a nós refletirmos sobre esse livro precioso. Oremos ao Senhor. Deus, nós rendemos graças ao Teu nome. Senhor, hoje de forma panorâmica nós passamos por esse livro tão importante, tão necessário para as nossas vidas, ó Deus. Que o livro de Jonas seja o tratamento do Senhor, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus, que as exposições, ó Pai, assim como tem sido de Gálatas, ó Deus, confronte o nosso modo de viver, ó Deus. E nos leve a refletir que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Que tipo de cristianismo nós estamos praticando, ó Deus. Em que tipo de Deus nós estamos crendo. Ó Deus, abra o nosso coração. E, ó Deus, trabalhe em nosso coração e nossa alma, de forma que cada dia, ó Deus, Cristo Jesus seja formado em nós, ó Deus. O caráter de Cristo seja formado em nós. E assim possamos dar evidências a Deus de que nós verdadeiramente amamos o Senhor e servimos ao Senhor, servindo ao nosso próximo. Tire de nossos corações, ó Deus, e do meio da nossa comunidade, todo espírito de divisão, ó Deus, de seletividade, Senhor. Que não haja em nosso meio acepção de pessoas, mas que haja uma dedicação, uma entrega em servir com amor e misericórdia, Deus. Que o Senhor nos dê força, saúde, ó Deus, graça, poder, capacitação, ó Deus, recursos, ó Deus, para investirmos no reino do Senhor em vidas, pregando o verdadeiro evangelho do Senhor. E que ao sermos comissionados, convocados, ó Deus, chamados, ó Deus, pelo Senhor, possamos prontamente obedecer, ó Deus, e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Seja com o seu povo, seja com a sua igreja, reunida nesse lugar, ó Deus. E que o Senhor nos conduza, ó Deus, a experimentarmos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Em nome de Jesus, que eu oro, ó Deus, grato pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e no meio de nós. Mas pedimos ao Senhor, nós continuamos precisando, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós, ó Deus, para que assim o Senhor trabalhe através de nós. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, amados irmãos, oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.